Uma sexta-feira no Internacional marcada por saídas. Pelo menos 3 jogadores estão deixando o clube e já tem acerto com seus novos destinos. A gente vai falar sobre uma que poderia ter sido uma grande venda e acabou sendo uma saída gratuita, um jogador que não correspondeu ao esperado e nada mais, nada menos do que o filho de Fernandão deixando o Internacional. A gente também fala sobre Borré. Afinal, o que acontecerá com o atacante colombiano que já foi anunciado pelo Internacional? Tem goleiro sendo contratado. Afinal, quem é ele? E o time está sendo encaminhado para a partida de amanhã contra o Ipiranga no estádio Beira-Rio. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre tudo que aconteceu nesse dia 26 de janeiro de 2024 no noticiário do Internacional e que foi bastante agitado. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho para tu ser notificado de todos os vídeos e todos os conteúdos aqui do canal Lucas Dias Repórter, chegando aos 47 mil inscritos, então já dá a força do teu like, da inscrição no canal e ativa o sininho. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Tu vai lá no site KTO.com, você que tá perdendo tempo e ainda não fez o primeiro registro, faz de uma vez e aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e corre para brincar e ganhar uma grana no Campeonato Gaúcho. Inclusive eu já fiz a minha fezinha, amanhã tem Inter e Ipiranga no estádio Beira-Rio, 4h30 da tarde. Vitória do Inter tá pagando 1,36, o empate 4,75, 7,50 uma vitória do Ipiranga. Eu tô jogando em Inter e mais de 1,5 em gols. Acho que o Colorado vai ganhar e vai fazer gols amanhã no estádio Beira-Rio. Bom, rapaziada, quero começar justamente falando sobre essa partida porque o Inter fechou a preparação há pouco no CT Parque Gigante, treinamento que foi com portões fechados. Amanhã, 4h30 da tarde, sábado, então, no estádio Beira-Rio, Inter e Ipiranga. Uma expectativa de 20 mil torcedores no estádio do Internacional. E vocês vão falar, pô, Lucas, mas o presidente prometeu 30 mil por jogo nesse ano. Ainda tem algo inédito no Beira-Rio que vai acontecer amanhã e que eu acho muito legal e louvável, tá? O primeiro jogo contra o Avenida, portões fechados, por conta da punição na semifinal do ano passado, naquele jogo e que teve confusão, invasão de torcedor no gramado, briga entre os jogadores de Inter e Caxias na semifinal do Gauchão. O segundo jogo de punição no estádio Beira-Rio será diferente. Acesso somente para mulheres, PCDs, idosos acima dos 60 anos e crianças com até 11 anos, desde que estejam acompanhadas por mulheres ou idosos. Essa é a medida que foi tomada pelo TJD nessa punição para o Internacional. Na próxima rodada, terceiro jogo que for ter no estádio Beira-Rio, aí sim já normalizado com portões abertos para todo público e todo torcedor do Inter, então expectativa de 20 mil torcedores. Lembrando, Mercado e Alan Patrick liberados pelo TJD, a punição que era de 6 jogos por conta dessa confusão que eu citei contra o Caxias na semifinal do Gauchão do ano passado, era de 6 jogos, o Inter reduziu para 2, teve um recurso, teve julgamento ontem, ficou mantido em 2 jogos, Mercado e Alan Patrick, que inclusive devem começar a partida de amanhã no Beira-Rio. O Ener Valencia, que foi poupado da viagem para Ijuí no jogo contra o São Luís no último meio de semana, também retorna à equipe e vai para o jogo. Rocher e Maurício seguem de fora, Rocher se recuperando de lesão na costela, e também o Maurício, que está com a seleção brasileira pré-olímpica na disputa do pré-olímpico na Venezuela. Existem 2 dúvidas de 2 jogadores que podem começar no banco. Matheus Dias, que estaria em condições normais com o Maurício na seleção pré-olímpica, lá na preparação ainda no Rio, na Granja Comari, teve uma lesão na coxa, está terminando o tratamento no CT Parque Gigante. O Igor Gomes, que teve um problema na coxa contra o São Luís, na única foto divulgada inicialmente pelas redes sociais do Inter do treinamento, não parece ter o Igor Gomes por ali. Ele deve ficar de fora, tá? Não se tem confirmado ainda se ele tem lesão, qual o grau de lesão na posterior da coxa direita, mas ele sentiu e teve que inclusive sair no intervalo da última partida. Um provável Inter para esse jogo contra o Ipiranga, tá? Antony no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado dupla de zaga e o René na lateral esquerda. No meio de campo existem 3 jogadores para uma vaga: Rômulo, Bruno Henrique ou Johan. Caso atue Bruno Henrique
ou Johan, o Arangues joga como primeiro volante. Sendo o Rômulo primeiro homem e o Arangues mais à frente. Alan Patrick voltando à equipe, Wanderson e a dupla de ataque mais uma vez, Ener Valencia e Lucas Alario. Bom, pessoal, essa sexta-feira também foi agitada no Internacional porque 3 saídas foram encaminhadas da equipe, tá? Primeiro, Lucas Ramos, o Mosquito, volante de 23 anos que subiu da base do Internacional, já estava pelo menos 2 anos integrado ao elenco profissional do Internacional, está indo para o FK Auda, da Letônia, um mercado completamente diferente, um mercado diferente do exterior que o Lucas Ramos está indo, vai jogar no norte europeu, então no FK Auda da Letônia, por uma temporada. Ele teve uma negociação com o futebol da Eslovênia, com o Maribor. Essa negociação não evoluiu e aí apareceu o FK Auda da Letônia para o Lucas Ramos, ele que foi revelado na base do Inter, promovido em 2019, já são pelo menos 3 temporadas no profissional do Inter, não conseguiu se firmar. O último jogo disputado pelo Lucas Ramos, ainda o técnico era o Mano Menezes, 11 de junho de 2023, na vitória por 2-1 contra o Vasco no Beira-Rio. Ele entrou na vaga do Pedro Henrique nessa partida lá no finalzinho do jogo e só tem 29 jogos no profissional do Inter, né? Fez um gol, tinha contrato com o Inter, ainda tem, né? Um contrato até final de 25, tá sendo emprestado para ganhar rodagem. Se fizer algo assim, ó, fora da curva, pode acabar sendo aproveitado no próximo ano. Assim, pelo que as pessoas do Inter acreditam, não é uma tendência. Mas ainda assim ele está emprestado então para FK Auda da Letônia, o Lucas Ramos. Outro jogador que está sendo emprestado é o filho do Fernandão, Enzo, garoto que se destacou na última copinha até por ter mudado de posição. Ele foi atacante a vida inteira, desceu para segundo homem de meio de campo, volante, até por vezes aparecendo como meia, e tem algo que é muito forte, que é o fato da relação e de ser filho do Fernandão, um dos maiores ídolos da história do Internacional. A verdade é que o Enzo até o momento não aconteceu, e ele está sendo emprestado para a Aparecidense de Goiás. Está indo para Goiânia, onde seu pai fez história também jogando pelo Goiás. O negócio está sacramentado, está fechado. O Enzo viaja nas próximas horas então para Goiânia para assinar, fazer exames médicos na Aparecidense de Goiás. Deve atuar já no elenco profissional. Ele vai fazer isso, inclusive foi um motivador para a saída dele, tá? Porque ele tem 21 anos, vai fazer 21 anos, tem 20 anos, fará 21 nesse ano de 24 e não poderia mais atuar no sub-20 do Inter. Então das duas uma, e eu tava falando sobre isso nos últimos vídeos aqui no canal quando eu falava do tema Enzo. Ou ele seria observado pelo Kudê, passaria por uma fase de testes e poderia ser aproveitado no profissional, ou seria emprestado para outro clube. Está sendo emprestado para a Aparecidense, contrato de empréstimo até dezembro, e aí o grande detalhe, ele tem contrato com o Inter até dezembro. Quando terminar o empréstimo com a Aparecidense, vai terminar o contrato com o Inter. É bem pouco provável, por isso que ele fique no Internacional e que seja um empréstimo para só ganhar rodagem, senão o Inter já teria renovado e depois emprestado ele para a Aparecidense. Pode ser o fim da trajetória do Enzo no Internacional, tá certo? Bom, antes da gente falar sobre outra saída importante, o Inter tá liberando um goleiro pro Vasco da Gama, o Inter está contratando goleiro para falar de Borré. Eu vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações por aqui, dá uma força enorme. Estamos buscando já os 47 mil inscritos, quero chegar aos 50, é claro, também nas próximas semanas, então já dá força, deixando o like, se inscrevendo, é muito importante, tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrita, te inscreve aí no canal, ratão, e ativa o sininho das notificações, tá certo? Bom, vamos falar sobre a terceira saída do dia, que é do goleiro Kehler. O goleiro de 28 anos está indo por empréstimo para o Vasco da Gama, clube que já tinha tentado a contratação do Kehler em 2023, no início do ano, quando ele termina 22 em alta como titular no time do Mano Menezes. Ele vai para 23 como titular em alta, tem uma proposta do Vasco da Gama de 3 milhões de dólares, pouco mais de 15 milhões de reais. O Inter tinha ele como titular, não quis liberar na época, segurou e aí contratou o John, contratou o Rocher e eles foram passando o Kehler. O Kehler hoje é uma das últimas opções na hierarquia, só que o detalhe, o Rocher e o Ivan, os dois primeiros goleiros, lesionaram, estão no departamento médico. O Antony passou o Kehler na hierarquia e virou titular. E até a informação do Wagner Martins, meu parceiro Vaguinha, é que teve até um ato de indisciplina do Kehler nos últimos dias. Antes da viagem para Ijuí, quando o Kehler foi informado que ele viajaria, ele, o Antony e o Diego, goleiro da base do Inter, o Kehler não teria gostado, porque ele não foi relacionado para a estreia do Inter no Gauchão e na temporada contra o Avenida, na vitória por 1-0 no Beira-Rio no último domingo. E ali, quando eu até trouxe essa informação em primeira mão aqui no canal, o Kehler ficou incomodado. E aí, quando ele foi chamado para ir para Ijuí,
ele também ficou incomodado. Pô, vocês não me levaram pra primeira rodada, agora vocês querem me levar pra ir juiz só porque todo mundo machucou? Eu tô completamente desprestigiado aqui. E ele ficou incomodado. Inclusive a informação do Vaguinho é que o Inter teve que praticamente buscar o Kehler em casa pra ele ir pra Ijuí com a delegação. E o Vaguinha também acrescenta uma informação bem importante de que o Inter está contratando já um goleiro. Não há o nome ainda vazado, e é o que eu também estou tentando buscar por aqui, mas que existe um nome sendo contratado pelo Internacional. Vocês podem descartar o João Paulo, goleiro de 28 anos do Santos, que eu falei nas últimas horas aqui, que foi oferecido ao Inter. Conversei com pessoas hoje que me garantiram. Não, Lucas, o João Paulo não está sendo contratado pelo Inter, ele vai ficar no Santos, aceitou reduzir salário, enfim, para ficar por lá e jogar a Série B com o clube do coração dele. Então o João Paulo não deve ser esse goleiro, mas o Inter está se movimentando e deve trazer um goleiro nos próximos dias, agora que o Kehler está indo por empréstimo pro Vasco da Gama, tem contrato com o Inter até dezembro de 26 ainda. Bom, quero aqui dar uma atualizada na situação do Borré e trazer justamente, não há novidades nesse momento sobre o Borré. Muita gente tem me perguntado, Lucas, e a liberação do Borré? O que está acontecendo? Enfim, o Inter trabalha com o tempo para o Borré ser liberado do Werder Bremen. O Werder Bremen primeiro queria dinheiro, agora o Werder Bremen não quer liberar o Borré e o Inter tem um representante que ajudou no negócio entre Inter e Borré, um italiano, que está lá na Alemanha conversando com o Werder Bremen. Pode ser que saia negócio, o Werder Bremen acabe liberando? Pode ser, mas nesse momento não há esse indicativo. O Inter trabalha com o tempo e com a espera para ter o Borré aqui em Porto Alegre, tá certo, rapaziada? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.